Então, pessoal, Boa noite, gente. boa noite. A Luísa, eu vou fazer uma apresentação, mas depois ela vai falar melhor. Recentemente, a história dela foi publicada em duas páginas católicas que têm muitos seguidores. Uma delas foi O Catequista e a outra qual que foi? Foi vocação católica, acho que é isso, não me lembro. E aí, eles estavam falando, né, que sobre um cristão católico ter piercing, tatuagem, né, que isso daí não é imoral, que não é um pecado e tudo mais, e as pessoas ficaram, né, a internet foi aí as loucuras, né, muita repercussão, muitas pessoas criticaram, muitas mesmo, né, assim, não concordaram e tal, porque elas têm essa visão aí puritana e um pouco distorcida, que não é católica, né, a igreja não prega isso, não ensina essas coisas. Enfim, mas a gente vai agora conhecer um pouco da história da Luísa, de conversão, como que ela chegou à igreja, como que é o estilo dela de vida, por que que ela continuou com esse estilo, qual é o entendimento dela sobre ela ter tatuagem, ter piercing, mesmo após a conversão. Então, pode se apresentar, Luísa, e fica à vontade. Tá bom. Gente, meu nome é Luísa, eu tenho 26 anos, sou casada há 2 anos e meio, e legal eu estar me apresentando aqui com o meu nome, quem está vendo meu perfil aí é Lu Nogueira Oficial, que é o meu perfil de trabalho, né? Eu sou cantora, eu canto rock, e aí esse é o nome artístico que eu uso para me apresentar. E na maioria das vezes que eu vou cantar em algum lugar, as pessoas nem sabem meu nome, assim, todo mundo me chama de Lu, tem lugares que eu canto há anos, tem pessoas que me seguem há anos e não sabem meu nome, mas meu nome é Luísa. Eu quero dar um oi para todo mundo que está chegando aí na live, um beijo para minha mãe que está assistindo aí, sempre me acompanhando em tudo que eu faço, e para mim foi uma surpresa, assim, né, essa repercussão, porque o Catequista é uma das páginas católicas, assim, que eu mais gosto, eu acompanho tudo que ele faz, é muito, eu gosto muito também. bom o trabalho dele. E eu sempre respondia os stories deles, né, sobre temas que eu achava interessante, respondia alguma coisa. E aí, nesse dia, eles estavam falando sobre piercing, e eles postaram alguma coisa falando assim, parem de encher o saco de quem tem piercing. E, acho que foi só sobre piercing mesmo. Eles falaram, parem de encher o saco de quem tem piercing, vocês não têm esse direito. E aí eu fui e respondi. Falei, contei da minha história, aquele texto que eles compartilharam lá, foi o que eu respondi no story, e aí eu tava empolgada na hora, mandei até uma fotinha, assim, para eles verem como é que eu e meu marido era, né, eu já tinha contado a história para eles, e aí eles me responderam, falaram, Lu, posso repostar o que você me mandou aqui? Só que eu achei que eles iam colocar só nos stories, né, porque vira e mexe, eles dão print do que as pessoas falam, colocam no story, e beleza, achei que eles iam só repostar no story, aí quando passou um tempo, assim, eu fui olhar, eles tinham postado no feed e tal, aí eu fiquei assim, não acredito que eles postaram no feed, aí fiquei, seja o que Deus quiser, porque eu não sabia que ia acontecer essa repercussão toda, na hora que eu vi que estava no feed, eu imaginei que ia dar uma repercussão, porque é um tema que eles nunca postaram antes. E muito tabu, né? Muito tabu, e também, e assim, eles nunca postaram um testemunho no feed deles. Desse tipo, né? Eu fiquei assim, completamente preocupada. Aí falei, não, já que tá aí, deixa, né? Pensei. E fui vendo a repercussão, né? Muitos comentários muito legais, assim, de pessoas que têm piercing e têm tatuagem. Eu não tenho tatuagem, tá? Eu só tenho esses 2 piercings, eu não tenho nenhuma tatuagem. Meu marido, que tem 2 tatuagens, ele tem uma no braço aqui, e ele tem o meu nome escrito aqui embaixo da costela, que ele fez para me surpreender no dia do meu casamento. Nossa, que legal! Foi a surpresa de casamento. Então, e aí meu marido tem um alargador e um piercing na boca também. E aí eu até, como eu tinha mandado para ele respondendo no story, eu escrevi, saiu errado, em vez de sair que ele tem um alargador de 20 milímetros, saiu que ele tem um alargador de 20 centímetros. Aí pronto. Eles não corrigiram na hora, e aí no texto ficou lá, eu tenho piercing, meu marido tem um alargador de 20 centímetros, as pessoas, que lápide de orelha é essa, cara? Mas, pra quem leu, são 20 milímetros, gente. Meu pai também tá aqui na live para mandar um beijo dele. Meu pai e minha mãe estão sempre, né? Graças a Deus, eles são pessoas que me apoiam muito, assim, na minha vida. E eu vi alguns comentários de pessoas falando assim,
nem pessoas mais velhas se implicam tanto com o piercing como muitos crentes, né? E Sim. eu acho muito real, porque o meu pai, ele tem... Quero mandar um beijo pro Felipe também, querido, sempre assistindo as lives. Meu pai tem mais de 70 anos, né? E aí, no dia que eu coloquei esse piercing aqui, ele era pequenininho e tal, e ele demorou um tempo para conseguir perceber. Quando ele viu, a gente estava numa chamada de vídeo, ele mora em outro estado, né? E aí, ele falou assim, filha, o que foi esse mosquitinho que te mordeu aí debaixo da tua boca? Assim, super... De boa, né? Aí eu falei, pô, pai, botei um piercing e tal. Ele, legal, tipo, nunca tive esse problema na minha família, nem nada desse tipo, né? Até porque eu saí de casa muito nova, assim, eu sou independente já tem mais de 10 anos, então sempre em relação à família, assim, essas coisas foram tranquilas, né? E aí, vamos pro assunto da religião. Quero mandar também um beijo para Alexandre e para Lídia. Conta pra gente como que foi a sua conversão, como que você chegou, né, até a igreja e tudo mais. Quanto tempo de convertido? Então, a história começou, acho que como quase todo mundo, né? Eu fui batizada na igreja católica quando eu era bebê, e assim, a minha mãe e meu pai, eles nunca foram católicos praticantes, né? Mas eles sempre simpatizaram muito com a religião católica, eles acreditavam, assim, que era importante colocar eu e meu irmão para fazer primeiro Eucaristia e tal, né? Como muitas famílias tradicionais, né? Por mais que não praticavam a religião, tinha esse costume, né, de batizar a criança, de colocar na primeira comunhão e tal. E aí, eu fiz primeira comunhão com uns 10 anos de idade. Eu sou nascida no Rio de Janeiro e me mudei para o Espírito Santo com 13 anos. E aí, mais ou menos com uns 11 anos, assim, eu nunca frequentei a igreja toda semana, porque minha família, como eu falei, não era praticante mesmo, né? Mas vira e mexe, eu ia na missa com ele, sempre gostei quando eu era criança, né? Eu participava daqueles tapetes de Corpus Christi, que eu gostava muito. E aí, na minha infância, foi esse o contato, né? Como a maioria das pessoas tiveram uma catequese bem fraca, eu também tive. Não aprendi quase nada sobre a igreja, assim, né? Só, sei lá, eu não me lembrava de nada, assim, nada mesmo. Eu fiz primeira comunhão, mas eu não tinha noção, né? Sabe? A maioria das pessoas. A maioria das pessoas. E aí, foi passando o tempo, eu me mudei para cá, para o Espírito Santo, e aí aconteceu uma parte, assim, bem curiosa, porque eu conheci o apostolado ex-protestante aqui, era o nome antes, né, agora mudou, e aí eu tinha um imaginário muito protestante, porque eu nunca me converti a nenhuma religião protestante, porém, eu fiquei um ano numa igreja metodista wesleyana, quando eu me mudei para cá, porque tem uma tia minha que ela é dessa igreja, e eu me mudei e fui morar na rua dessa igreja. E ela sempre passava lá para poder me convidar, né, para ir no culto com ela. E eu, quando era mais nova, assim, a minha madrinha, ela era da igreja batista, e eu nunca tive muita simpatia com a batista, porque como eu já frequentava muitas missas, eu achava muito estranho aquela gritaria toda dentro da igreja, sabe? Tipo, toda vez que a minha madrinha me levava, assim, para ir com ela, porque, enfim, minha madrinha me batizou, mas ela nunca foi católica, né? Então, ela era protestante, e aí, às vezes, quando eu ia para casa dela no domingo, ela me levava na igreja, e eu nunca gostei, achava muito barulhento e tal. E quando eu vim morar aqui, eu fui convidada pela minha tia para ir nessa igreja metodista, eu me surpreendi porque o pastor, na época que era dessa igreja, ele falava baixinho, ele era super tranquilo, e a música era muito boa, assim, eu, como sempre, fui muito movida por música, né? Tipo, a galera que fazia o louvor na igreja, tipo, eram incríveis. E querendo ou não, a igreja protestante, ela é muito forte na questão musical, né? E o catolicismo não tem. Hoje em dia é uma tristeza, assim, né? As missas tem. Sim. Esse domingo mesmo foi surreal, assim, galera fora do tom, desafinada, assim. É uma coisa que você fica desacreditado, sabe? É mesmo. Pra ter a música, então, é bem incômodo. Às vezes eu penso assim, cara, era melhor não ter música do que isso, né? Aqui, tá? Mas, enfim, né, a gente vê, tem muita gente que faz por amor mesmo, né? Tá lá porque quer servir, mas é complicado. É difícil a música nas missas, né? E aí,
eu fui pra... Aí fiquei por causa da música, assim, a música me cativou muito, assim, o grupo de louvor era muito bom e todos os instrumentistas eram fantásticos, assim, professores de música, gente muito, muito boa, né? E aí fiquei encantada com a música e antes de eu me mudar para cá, do Espírito Santo, tinha uma esposa do cara que alugava a lojinha embaixo da casa da minha mãe, que ela era evangélica e ela me deu uma Bíblia. E ela falou assim, um dia Deus vai usar essa passagem para falar com você. Eles têm muito disso, né, de profetizar coisas na sua vida e tal. E eu guardei essa Bíblia e falei, tá bom. E aí tá. Eu fiquei esperando esse momento acontecer, porque eu super acreditei, assim, né? E era uma passagem daquela que eu não lembro agora qual que é o livro, o versículo, mas que eu fui separada do ventre da minha mãe, né? Deve ser Isaías. Isaías, isso. E aí, um dia eu estava no culto lá, eu ia toda semana, e estava aquele momento de oração, e aí o pastor chegou, parou tudo que ele estava fazendo, falou bem assim, Deus está me mandando falar uma coisa para uma pessoa que está aqui, uma passagem. E aí, ele estava de olho fechado, eu lembro até hoje dessa cena, ele estava de olho fechado, e eu fiquei olhando, né, e aí as pessoas começaram a levantar, assim, tipo, aí, tipo, as pessoas levantavam e ele de olho fechado falava, não é com você, não é com você, e aí cada pessoa ia levantando, ele de olho fechado falava, não é com você. Aí eu me senti tocada de levantar, e ele falou, é você. Aí ele falou assim, uma vez Deus falou que ia usar uma passagem para poder falar com você, e a passagem era essa. E aí falou a passagem, eu fiquei desacreditada, assim, falei, o que é isso? O que está acontecendo aqui e tal? E aí... Era outra igreja? Era a metodista wesleyana. Mas era uma mulher de lá que tinha falado a profecia e depois o pastor pegou e falou também. A mesma passagem. Então, a mulher que falou a profecia, ela era do Rio, e isso foi aqui no Espírito Santo. Nossa. Quando eu me mudei. Tipo assim, antes de eu me mudar pra cá, foi uns dias antes, ela falou isso comigo, me deu a Bíblia e tal. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a frequentar essa igreja, e aconteceu isso. E aí eu fiquei muito tocada, né, tipo, ele falou que Deus estava falando comigo através daquela passagem, né, que eu tinha sido separada do ventre da minha mãe e tal, e eu fiquei muito emocionada, e acabei ficando lá naquela igreja, e eu me batizei de novo lá. Tomou um banho de piscina. Tomei um banho no Rio de Janeiro. É o rio que a galera geralmente se batiza aqui, né? No Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Aí eu me batizei de novo, né? E eu me batizei porque eu tinha muita vontade de cantar na igreja, e para poder cantar você tinha que se batizar lá. E eles não consideravam que o batismo católico era... a maioria não considera. Sim. E aí, beleza, eu fiquei lá praticamente um ano nessa igreja, mas assim, eu nunca tinha me convertido ao protestantismo, porque eu nunca estudei sobre, não sabia nada. Eu fui levada por aquele momento que aconteceu aquilo ali. Mas a maioria das pessoas é assim, a maioria, assim, é difícil alguém que fala, nossa, que sai do catolicismo, que entende de fato a igreja, já tem ali a patrística ou o catecismo, e aí, depois de ter lido tudo isso, estuda o protestantismo e fala, não, eu vou escolher o protestantismo. É muito raro, né? Não existe, isso, né? E aí, beleza, aí passou, fiquei. Minha mãe era super contra, assim, nossa, ela me proibia de ir pra igreja. Era uma luta, assim, porque ela nunca gostou de igreja protestante, né, evangélica, nunca gostou. E aí tinha super preconceito mesmo, assim, né? Falava, não, quero que você vá e tal. E aí eu ia, era aquela coisa e tal. Aí aconteceu algumas coisas na igreja, né, que foi me deixando bem bolada, assim, tipo, umas hipocrisias muito grandes e tal. E aí, beleza, acabei saindo um ano depois. E o que acontece? Quando eu tive esse contato com a igreja protestante, mais forte, assim, com Jesus, né, que eles trazem muito essa questão de Jesus e tal, só que você nunca entende direito, né? Você tem conceitos muito por alto, assim, Jesus te salvou, Jesus morreu por você. Jesus te ama. Eu não entendia isso, tipo assim, eu não entendia direito, né? Eu sabia que Jesus tinha morrido por mim, mas, sei lá, eu não sabia como isso se deu, sabe? E aí eu não sabia que Jesus era Deus, eu não sabia nada, assim, mas eu tinha
naquele momento, pegado, vamos dizer, uma intimidade com Jesus que eu nunca tinha tido na minha vida até então. Foi o primeiro passo, assim, eu comecei a gostar muito de Jesus naquela parte da minha vida. Então, eu comecei a orar, antes de dormir e tal, coisa que eu não fazia. Aí foi passando o tempo, né, e aí eu saí totalmente da igreja, eu esqueci completamente da existência da igreja católica, era como se nunca tivesse acontecido na minha vida, sei lá, meu momento na igreja católica, quando eu era criança, assim, sumiu da minha mente a existência da igreja. E aí eu fui viver minha vida, né, comecei a tipo, ir pra noite, sair, fazer amizades e tal. E aí, eu sempre fui do rock, né, assim, comecei na minha adolescência com 13 anos, com 14, em um festival de rock, gostava muito de estar no meio do rock e tal, e sempre quis trabalhar com música também, e eu comecei a seguir essa linha, né, focar mais, o que eu ia fazer profissionalmente, beleza, e o tempo foi passando, e eu não tinha mais religião, quando alguém me perguntava alguma coisa assim, qual que é a sua religião? Eu falava assim, sou cristã. Eu falava assim, sou cristã, mas nem era. Não mesmo. Quem nunca, né? E aí tá. Chega um momento que você não se identifica com nada e só fala, eu sou cristã. Era isso, assim. Mas eu não estava nem aí, né, para Cristo. Só recorria quando eu achava que eu precisava, então, assim. E aí, foi passando o tempo, e aí eu sempre senti uma necessidade de me relacionar com Deus, assim, né, dizem, existe um vazio no homem do tamanho de Deus, né, e aquilo estava dentro de mim, como está dentro de todas as pessoas, né, e aí eu comecei um caminho, assim, de querer buscar uma religião, assim, isso estava no meu inconsciente, mas eu não estava fazendo nada para isso acontecer, até que eu comecei a entrar numa depressão muito forte, assim, com 17 anos, quando eu fui morar sozinha, aconteceu muitas coisas na minha vida. E aí, eu tinha uma depressão, cara, que eu não tinha vontade de levantar da cama, assim. Nossa, e foi bem rápido também esse processo. Eu não cheguei a me entregar muito na depressão, eu fiquei uns 3 meses, assim, nesse processo. E aí, eu encontrei um livro, porque a minha mãe, ela foi morar no Rio de novo, e eu fiquei aqui. Eu decidi ficar no Espírito Santo, então eu fui morar sozinha com 17 anos. E aí, muitas coisas da minha mãe ficaram na minha casa. E aí, eu encontrei um livro chamado Dê uma Chance a Deus, de um escritor chamado Hermógenes, que ele é precursor da yoga no Brasil. E aí, eu falei, era isso. Assim, eu falei, cara... Encontrei. Eu falei, cara, eu virei seguidora do Hermógenes, assim, a minha religião era o Hermógenes. Ele era precursor da Hatha Yoga, né, aqui no Brasil, e ele acreditava no quê? Ele acreditava que todos os deuses, né, tipo Krishna, Buda, Jesus, todos eram deuses que veio em épocas diferentes da humanidade, e em culturas diferentes, e todo mundo era Deus, o mesmo Deus. E aí aquilo para mim fez muito sentido. Eu falei, nossa, realmente, né? Por que existem tantas religiões? Né? Não deve existir uma só certa. Na minha cabeça, aquilo fez total sentido. E aí eu fui querendo fazer yoga de qualquer jeito, porque eu acreditava que yoga ia me trazer a paz que eu precisava, ia me preencher de Deus, porque era isso que ele pregava, né? Que quando você consegue fazer yoga, você consegue se conectar com Deus, porque yoga quer dizer ligação, quer dizer ligação com o Supremo. E aí eu achava que eu precisava muito aprender a fazer yoga, só assim eu seria feliz e encontraria Deus. E aí eu entrei nessa busca aí, depois eu fui para um centro de yoga chamado Sahaja Yoga, que era uma vertente de uma religião hindu. E aí eu fiquei lá um tempo e falei assim, cara, eu sempre sentia falta de Jesus estar no centro, mas eu nunca sabia por que, assim, que eu buscava sempre, por exemplo, o Hermógenes falava de Jesus, lá eles também falavam de Jesus, então quando eu via Jesus no meio do lugar, eu falava, legal, então aqui é um lugar bom, só que eu sempre sentia que as pessoas estavam tirando Jesus do centro e eu não achava isso bom. De alguma forma, aquilo me incomodava. Colocava eu não sabia nem como mais um, né?
Sim, exatamente. Jesus era. E aí, nessa Sahaja Yoga, você vai podendo adentrar aos outros lugares do local onde eles praticam com o tempo. Você vai indo, aí depois você vai conhecendo outras salas e tal. E aí teve um dia que eu entrei numa salinha assim que tinha uma imagem com todos esses deuses, Krishna, Buda. Aí tinha como se fosse uma escadinha. Em cima de todos os deuses estava Jesus, e em cima de Jesus estava a Shri Mataji, que era a mulher que criou a Sahaja Yoga. Aí eu Você vê que tem tanta semelhança com o cristianismo, né? Tipo, por que eu não colocar a Virgem Maria, né? Eu fiquei assim, que doideira, cara. A Shri Mataji é mais importante que Jesus. Aí eu falei, não, que loucura e tal. Aí saí dali, e isso, tipo, eu com meu marido ia sempre ir atrás, assim, porque ele também tava nessa busca, ele também já foi protestante por um tempo, mais ou menos da mesma forma que aconteceu comigo, assim, e ele estava junto comigo nessa busca, né? Aí, beleza. Até a gente foi numa outra religião chamada Bahá'í, a gente foi um dia também no Espiritismo, tava uma busca por Deus, assim... Você buscava, mas você não sabia o que era e onde estava, né? Exatamente, para mim, tipo, eu queria achar, mas eu não conseguia, de jeito nenhum. Assim, e quando você encontra, você sabe, nossa, era isso, né? Não, cara, como que Deus ele faz as coisas de uma forma perfeita? Porque, assim, olha como que eu encontrei o catolicismo, isso para mim até hoje é muita loucura, assim. Beleza, esqueci. Aí eu fui em todas as religiões possíveis, menos na Igreja Católica. Não que ele deixou. Exatamente. Jamais, assim. Não lembrava, eu juro pra vocês, eu não lembrava da existência, porque eu fiquei, assim, aconteceu tantas coisas na igreja protestante no 1 ano que eu fiquei lá, que eu peguei ranço, assim. Mas isso daí é normal, isso daí é normal, assim, até eu, quando eu era protestante, eu nem lembrava da igreja católica, assim, nem... E quando lembrava era só aquilo lá, nossa, esse povo aí é pagão, sabe, nem é cristão. Idólatra. Isso. E a igreja, pra mim, virou uma coisa assim, igreja é péssimo, as pessoas lá são hipócritas, assim, né? Hipócritas e tal. E aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu e meu marido, a gente morava junto, né, há mais ou quase 6 anos, e como a gente não era cristão, a gente não via necessidade nenhuma, assim, de casa na igreja e tal. Só que o que aconteceu? A gente estava querendo casar, porque... Ai, Deus que botou isso na nossa cabeça. Do nada, vamos casar. Porque, olha só, um amigo nosso ia fazer aniversário e ele trabalha com alianças. E a gente não tinha aliança nenhuma. E aí, ele chegou e falou pra gente assim, Lu, você quer tocar no meu aniversário e tal? A gente pode fazer uma troca, né, de joia. E aí, seu áudio ficou baixo. Pra mim e pro Cirilo. Porque a gente não tem aliança e tal. E aí, quando a gente ganhou a aliança, né, fez essa permuta, a gente falou assim, cara, a gente já tem aliança, vamos casar e tal. Aí, a gente começou a pensar, pô, vamos casar onde? Aí a gente pensava, vamos casar na praia, vamos casar no cerimonial, sei lá. E o que acontece? Tudo era muito caro, a gente achava muito caro. E aí o meu marido chegou e falou bem assim, vamos ver como é que é pra casar na igreja católica. Deve ser baratinho, e lá é mó bonito. Aí eu falei assim, vamos. Começou assim. A gente foi lá porque a gente queria fotos bonitas do nosso casamento. Com a maioria, né? Os par. Pensa a maioria nas fotos, nossa, né? Na recepção. O seu som pra mim. Ficou o quê? O seu som ficou baixo de novo pra mim. O seu tinha ficado, mas aí depois voltou ao normal pra mim. Você tá com fone? Não tô conseguindo ouvir. Coloca o fone. Vocês estão ouvindo aí, galera? Coloca o fone. Deixa eu procurar um fone aqui, peraí. Amor. Oi. Aí. Tá me ouvindo? Eu tô, ficou melhor. Agora, tô te ouvindo também. Perfeito. E aí, a gente queria casar porque achava bonita, né? Queria tirar foto e tal. E a gente tinha essa questão, e a gente vai receber a bênção de Deus, assim, porque a nossa ideia de Deus era uma coisa muito subjetiva, né? A gente sabia que existia Deus, muito confusa, assim, totalmente. Aí tá.
a gente foi casar, e aí a gente fez o curso de noivos, e tudo começou a acontecer primeiramente com a acolhida do padre, porque assim, toda vez que a gente chegava em outras religiões, tinham coisas, por exemplo, na Sahaja Yoga, eu sempre achava muito estranho, tanto no Bahá'í, na Sahaja Yoga, as pessoas, elas eram simpáticas num nível que chegava a ser forçação de barra, sabe? Eu falava assim, cara, as pessoas não são assim, as pessoas não são tão simpáticas assim, sabe? Tipo... É forçado. Era muito forçado, assim, você via que parecia, mas você estava entrando numa seita, assim, que as pessoas queriam te segurar ali de qualquer jeito. Então tem que atuar, né? E aí eu sempre achava aquilo muito estranho. Aí quando eu cheguei na igreja católica, né, as pessoas eram normais, né, ninguém ficava te recepção ajudando, zero, né? Porque assim, a igreja católica não tem. Não tem. E até as protestantes têm esse estilo aí também dessas religiões. Elas acolhida. Porque a pessoa saiu do erro, né, na visão deles, eles querem que a pessoa fique ali, se sinta muito bem, né? E encontrou Jesus, né? Se converteu, né? Exatamente. Aí, beleza. A gente recebeu uma acolhida normal, assim, na secretaria. Hoje, as meninas da secretaria estão lá, são todas. Cara, virou a nossa família, a nossa paróquia, tudo na nossa vida aí. Normal. Aí tá. E eu sou sobrinha de uma cantora famosa, que é a Joana. Joana, aí, o quê? A Joana, que canta, ela tem um CD católico também. Nossa, que legal. Joana que canta... Você pode ter um tempo pra pensar, uma eternidade pra se arrepender. Não sei se vocês lembram dessa música, bem antiga. Eu não. Aí, as meninas da secretaria brincavam muito com a gente, quando eu falei isso. Ela, cara, sua tia tem que vir cantar no seu casamento e tal. Aí começou assim, primeiro uma acolhida bacana, né, das pessoas. E o padre acolheu a gente, assim, de uma forma que eu não tenho nem como explicar. Nossa, eu tenho um amor, uma gratidão pelo Padre Pedro, assim, que eu não tenho nem como resumir em palavras, assim, eu até me emociono, porque ele foi tudo pra gente, assim, conseguir hoje encontrar com Deus, assim, porque ele amou a gente com amor genuíno, assim mesmo, sabe? De um pai mesmo, né? Eu não consigo... De um pai. E aí, a gente fez o curso de noivos e tal, e ele sempre... muito assim, em cima da gente, ele não queria deixar a gente sair dali, sabe? Ele falou assim, aí depois ele fala, cara, eu só tenho uma chance de estar com as pessoas, então eu preciso agarrar essa chance de qualquer forma, e assim, eu dou graças a Deus pela vida dele, porque ele viu mais do que duas pessoas, e enfim, ele viu duas almas, né? Então, assim, beleza, a gente começou a fazer o curso de noivo e a gente ainda estava com essa intenção de só casar por causa das fotos, assim, por causa do lugar. A gente não acreditava nas coisas que estavam sendo faladas ali, sabe? Tipo, a gente estava ali só cumprindo com um protocolo, assim, tenho que fazer esse curso de noivo para conseguir casar aqui. Então, e aí, mas só que ali muitas coisas já foram mudando dentro da gente aos poucos, né? Porque eles falavam de matrimônio, né? E um casal acolheu a gente, que é o Edés e a Adriana, e a coordenadora da pastoral familiar, que é a Neuma. E aí, a Neuma depois ela foi minha madrinha de crisma. E aí, assim, eles eram muito... sabe, eu me sentia na minha casa, assim, com uma família. Eles eram bem mais velhos do que a gente e nunca discriminaram a gente pelo nosso jeito de ser, nada. E eu sentia muito isso nas igrejas protestantes, assim. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, a gente foi num culto, nesse meio dessa busca por Deus, assim, um dia eu falei assim, amor, vamos num culto hoje e tal? Aí ele falou, mas a gente foi. Cara, a gente chegou lá, sentou, tinha uma mulher mais velha, assim, que ela viu a gente, julgou a nossa aparência, assim, totalmente, ela olhou, passou uns 5 minutos, ela chegou pra gente, falou bem assim, chegou pro meu marido e falou bem assim, Deus tá me mostrando que tem uma cova aberta pra você. Nossa. Uma cova. É típico desses pentecostais fazer esse terror, cara, né? Meu Deus. Não, a cova é ótimo. Tipo assim, aí a gente ficou muito pé da vida, assim, tipo assim, cara, eu não acredito nisso. Então a gente tinha uma ideia, assim, dos cristãos, principalmente as pessoas mais velhas, de um preconceito, assim,
muito, a gente tinha certeza, a gente que começou a ficar com preconceito com cristão também, sabe? A gente tinha muito o coração totalmente fechado, assim. E aí, quando a gente chegou lá, e a tia Neuma, o tia Désio, começou a tratar a gente como como se a gente fosse filho deles, isso já quebrou a primeira barreira que tinha, assim. Tá, beleza. Eu tô gostando dessas pessoas, né? A gente tava gostando das pessoas, e aí, beleza. Fizemos o curso de noivos, a gente começou, igual eu fui seguidora do Hermógenes, eu fui seguidora do Padre Pedro por um tempo, antes de eu me converter mesmo, porque a gente ia na missa. O padre que é exorcista? Não. Não, o padre que acolheu a gente, no caso, da nossa paróquia, assim. Eu era discípula do Padre Pedro, porque eu ainda não tinha me convertido, né? Eu só tava, nem eu nem meu marido, a gente tava indo porque a gente gostava do Padre Pedro, e aí queria ouvir a palavra, a gente não entendia o que era a missa, a gente chegava na missa pra gente, não entendia absolutamente nada, né? Falava assim, canta umas músicas de louvor e lê a palavra, é isso. E o Padre Pedro tá aqui, maravilhoso, era isso. Aí tá, beleza, a gente foi, casou, depois assim, eu fiquei completamente paranoica, achando que o meu casamento era nulo. Mas depois o diácono Jefferson me esclareceu, ele falou que não foi. Mas eu tinha certeza que era, porque eu não tinha consciência nenhuma de que aquilo era um sacramento. Eu casei, depois de tudo, fazendo curso de noivos e tal, só para conseguir as fotos, sabe? E porque eu queria ficar com meu marido e ter o nosso casamento e tal, mas não tinha conversão ainda. Aí, beleza. Passou um tempo, né? A gente foi convidado para poder fazer o catecumenato. E aí ligaram pra gente lá da paróquia e eu falei assim, amor, vamos lá, não custa nada, né? A gente conhecer um pouco mais de Deus e tal, e um pouco mais da religião, vai que muda alguma coisa, né? Aí ele ficou super assim, amor, não sei, tem que ir todo sábado, que não sei o que lá, e tal. Aí eu falei, amor, a gente vai, se a gente não gostar, a gente para. Aí fomos. Aí, assim, foi o meu primeiro dia, assim, de catequese, cara, foi o suficiente, assim, para acontecer uma coisa surreal, porque o Isaías, que era o nosso catequista, ele ia ser padre, ele ficou até o final do seminário dele, só que aí, faltando uma semana, ele desistiu, falou que não era para ele aquela vocação e tal, então ele tem um conhecimento teológico enorme. Nossa. E aí, ele era o catequista, então, assim, você vê, cara, quando uma pessoa fala da igreja, sabendo falar, é muito difícil você... Porque até o momento, com o curso de noivo e tudo, eu só tava ouvindo leigos falando, e muita coisa assim, não tinha... eu não sabia muito nada sobre a igreja. Né? Assim, às vezes falar com conhecimento raso, né? Sim, exatamente. Aí, o que aconteceu? Ele falou que a igreja sempre foi católica, né? Que desde o início do cristianismo, por 1.500 anos, a única religião cristã que existia era o catolicismo, e eu não sei. Travou. Pra mim, eu fiquei assim, como assim? Aí, beleza, aquilo foi na minha cabeça, tá me ouvindo? Agora sim, voltou. E você não sabia que era, você imaginava que, sei lá, era mais uma, dentre tantas. Nunca me falaram isso na minha vida toda, tipo assim, com 26 anos de vida, eu nunca tinha ouvido falar que a igreja sempre tinha sido católica, né? Mas aí tá. Aí, o que aconteceu? Ele contou a história de Paulo, falando, né, que Paulo era judeu e ele teve um encontro com Jesus, ele perseguia judeus, e que Jesus apareceu para ele, e ele se converteu. E aquilo para mim, cara, quando eu ouvi aquilo, parecia que o véu tinha se rasgado, assim, tudo fez sentido. Eu falei assim, como assim, cara? Eu fui para casa, eu fui estudar, falei assim, não, deixa eu pesquisar sobre isso aqui que ele falou, porque eu fiquei muito apavorada, que como que o Paulo, que matava cristãos, virou um dos maiores evangelizadores do mundo. Ele, falei assim, príncipe, que é isso? Né? Um dos apóstolos mais, né? Importante. Sim, exatamente. Aí eu fiquei assim, o que é isso, gente? Como assim? E aí eu fui pesquisar, e aí eu lembro que eu entrei numa saga, assim, que eu não dormia. Eu fiquei meses só estudando sobre religião, porque aquela informação me deixou completamente chocada, assim. Eu não conseguia acreditar que, enfim, que uma pessoa que matava cristãos se converteu desse jeito. Eu pensei, que Cristo é esse? Que Deus é esse? Só pode ser verdade. E aí, exatamente, eu falei,
isso só pode ser verdade, porque não é possível. Não existe uma história dessa em outro lugar. Nunca vi isso. Nunca tinham me falado sobre isso, eu também não E assim, às vezes pode até ter, mas sei lá, alguma coisa de ser coagido, né? Mas no caso, não, eles morreram martirizados. São Paulo foi decapitado. Então, assim, chegou uma hora que eles falaram, ou vocês negam. Não valia mais a pena ser cristão não pra valia eles, nada, né? e eles ainda assim morreram. Não, isso aqui é verdade, eu não vou negar. E preferiram uma morte. Ele era rico, ele não precisava e ainda disso. Ele passou, assim, as maiores perseguições e provações e enfermidades e misérias. Nossa! Aí eu fiquei assim, cara, por que alguém faria isso? Sabe, eu nunca tinha visto uma história de renúncia dessa. Nunca por uma mentira, né? Isso antes. Ninguém faz isso por uma mentira. Ninguém ia fazer isso por uma mentira. E foi isso que me tocou muito, né? Pelo cristianismo naquele momento, porque eu nunca tinha visto o cristianismo. Era muito aquilo que eu falei, Jesus morreu por você e tal. Enfim, era a única informação que eu tinha. Porque quando eu ia na igreja evangélica, só ficava falando de demônio, que o demônio vai acabar com a sua vida, enfim. Eu só ouvia isso, hoje você vai ter uma libertação e tal. E eu ficava assim, cara, não falava de Deus direito, assim. Ou então, assim, Deus vai fazer uma transformação, a sua vida vai mudar e tal. Era tudo muito assim, não tinha informação sobre Deus mesmo, sabe? Era sempre uma coisa muito louca, uns louvores e pronto. E aí, quando eu tive essa informação, eu fiquei muito chocada. E aí eu comecei a entrar mesmo, a estudar sobre a igreja e descobri que Jesus fundou uma igreja e descobri que Jesus era Deus, porque eu não sabia que... Ele era Deus e homem? Exatamente, que o Deus de Israel, que o Deus dos judeus que se apresentou para os homens era Jesus. Eu não sabia disso. Eu não sabia que Deus tinha escolhido um povo, feito uma aliança com esse povo, e depois Jesus veio e cumpriu essa aliança. E, tipo, eu não sabia de nada disso. E assim, e tudo faz sentido, né? Tudo fez sentido. Eu falei, cara, Jesus é Deus. Tipo assim, como assim? E eu posso me relacionar com ele. Aí eu descobri sobre a Eucaristia. Nossa. E aí eu falei assim, como assim eu posso ter comunhão com essa pessoa de Jesus Cristo mesmo, né? E eu fiquei totalmente encantada com isso. Não era só uma ideia ou mais uma filosofia, que é uma coisa mental, que você aprende ali estudando doutrinas, crenças, né? É uma pessoa, né? Que você se relaciona, uma pessoa real, e você pode ter contato com ela, né? Você pode se alimentar dela, né? Você pode conversar com ela no sacrário, né? Não só no sacrário, mas... Nossa! Foi tudo pra mim, assim. E aí, quando eu conheci Jesus de verdade, eu ganhei o melhor presente da minha vida, assim. Tudo que faltava na minha vida foi preenchido, tipo, não tinha mais. Aquela busca acabou, finalmente, tá? Porque quando você encontra, você tem certeza. Você fala assim, nossa, era isso que eu procurava e eu não sabia. Exatamente, tipo, tudo fez sentido, a busca acabou. E quando você descobre que aquilo é verdade, não tem mais como você voltar atrás. Não tem como. Não tem como. Você só vai se enfiando mais de cabeça. E aí você pegou firme. Você falou, não, eu vou seguir, eu vou abandonar, né, a minha vida antiga. E aí, aconteceu continuar, né, dentro desse estudo, né, que na época eu tive medo, eu sentia que aquilo era verdade, eu tive muito medo, porque enfim, era uma decisão que eu tinha que tomar. É aquilo que o Olavo fala, a verdade conhecida, verdade obedecida, né? Depois que você conhece... Sim, exatamente. Eu falei, cara, eu vou ter que realmente ser católica, né, porque... Isso é a verdade. Isso é verdade, não tem como eu voltar atrás, agora já era, só existe um caminho. Então, eu fui buscar terminar o catecumenato, eu e meu marido, né? E a gente fez a nossa crisma, tem 1 ano, mais ou menos, e aí a gente teve plena noção de que a gente recebeu um sacramento, né, do matrimônio, que a gente não tinha essa noção quando a gente casou. E aí eu fiquei até assim, será que meu casamento foi nulo e tal? Depois eu conversei com o Jefferson, aí o Jefferson falou, não foi nulo, não. Enfim, e aí a nossa caminhada, desde então, tem sido tudo, né, na nossa vida, porque a nossa vida passou a ter sentido, né, a gente passou é o que a gente falou, a gente encontrou o que a gente estava buscando, né, então a gente começou a praticar a religião mesmo, né, e viver
o cristianismo na nossa vida, e é uma coisa que eu não tenho como expressar, não tem. Esse ano, né, que acabou agora, nosso ano litúrgico, eu vivi esse ano litúrgico de uma forma muito intensa, e os frutos que eu colhi na minha alma, eu não venderia, cara, por nem $1 trilhão, assim, não tô sendo hipócrita, velho, é sério, tipo, não tem dinheiro no mundo que me faria desistir disso, sabe, porque só eu sei como que o que faltava e o que a gente tem hoje, sabe, então, foi essa a nossa história de conversão. Ah, obrigada. Muito bonita, muito emocionante. Você vê, assim, muita diferença do antes e depois de você? Muita. Qual foi a principal mudança? Principalmente na forma de enxergar valor nas coisas, né? Porque antes eu achava que o propósito da minha vida era aqui, não, uma coisa material e tal, e hoje eu sei que não, que a minha vida não é baseada nisso aqui, né? A gente está aqui para buscar o propósito que é a vida eterna, né? Então isso muda a forma como você encara as coisas. E aí você vai querendo mudar coisas que antes para você eram irrelevantes, né? Tipo, por exemplo, sei lá, antes eu tinha uma coisa bem pequena, assim, eu tinha muita mania de contar pequenas mentiras para não ter que lidar com uma situação, assim, que eu não queria, sabe? Vamos supor, eu não quero trabalhar hoje, e aí, em vez de eu contar a verdade, eu falava assim, sei lá, tô passando mal. E aí você vê que quando você se converte ao cristianismo, você vê que até essas pequenas coisinhas que parecia que era irrelevante, que não fazia mal para ninguém, você vê que não tem mais espaço para isso, sabe? E você precisa mudar muita coisa que você achava que estava bom, sabe? Que você achava que, eu sou uma pessoa boa, isso basta. E eu descobri que eu não era uma pessoa boa coisa nenhuma, assim, que eu tinha muito que melhorar para ser uma pessoa boa, tipo, porque é aquilo, não basta só você não fazer o mal para você ser um bom cristão, você tem que fazer o bem também. Então, você parar de fazer o mal e começar a fazer o bem também. As duas coisas juntas, Sim. né? E as pessoas acham que só o fato delas não matar, não roubar, sei lá, não estuprar, elas já são boas, né? Exatamente. Elas acham que tá ótimo, né? E aí você vê que o buraco é muito mais embaixo. E que a rigidez, assim, da sua moral fica muito mais... no começo é muito complicado, cara. Eu fiquei meio assustada, assim, né? Porque eu fiquei, caraca, velho, muita coisa que tem dentro de mim pra mudar. Quando a gente Quando a gente conhece os 10 mandamentos, né? A gente enxerga, né, a nossa maldade. Porque a lei aponta, né? A minha mãe falou que a gente mudou pra melhor. A minha mãe tá aí de prova, né, mãe? E assim, os 10 mandamentos de início, né? Quando eu comecei a me confessar, você fica meio surtado no começo, você fica meio com escrúpulo, assim, tudo é pecado, né? Pra mim aconteceu um pouco essa fase, que eu ficava querendo me confessar toda hora e tal, porque eu achava que eu também. Eu fazendo muito. E aí, tipo assim... Não, pode falar. Aí, assim, comecei a me confessar direto, e aí depois eu dei uma diminuída. Eu falei, não, calma, eu tô muito preocupada em não cometer pecado e pouco em adquirir virtudes, né? Eu acho que eu preciso tirar o foco disso e colocar em outra coisa, botar nisso, nas virtudes, que vai ser bem melhor. Sim. Porque se eu desenvolver as virtudes, eu vou me afastando do pecado. E aí eu comecei a rezar o texto todos os dias, né? Porque a gente também acha, como o rico, né, fala com o Cristo, o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus. Tipo, não é você que faz, é a graça. Então, eu comecei a rezar muito mais, porque eu descobri que eu sozinha nunca ia conseguir, e eu comecei no começo a botar a esperança em mim mesma, que eu ia conseguir fazer a mudança, né? E aí depois eu descobri que não sou eu que vou fazer, a graça junto comigo também, né? A gente tem a responsabilidade, mas sozinho não acontece.